Olá, alunos queridos, eu sou a professora Esther Gomes. Nós vamos aqui a um vídeo sobre concordância nominal, um assunto muito importante, tá ok? E até mesmo na hora de fazer a redação, porque é descontado ponto se você se equivocar nesse quesito aí, tá ok? Então, a concordância nominal tem como regra principal o seguinte conceito, tá ok? Eu tenho um núcleo, que é um substantivo, que é a classe dos nomes, tendo em torno desse núcleo artigo, pronome numeral ou adjetivo, ou locução adjetiva, concordando em gênero e número com esse núcleo. Como assim? Olha o exemplo: os nossos dois brinquedos preferidos estão quebrados. Dentro dessa sentença, os nossos dois brinquedos preferidos, eu tenho uma palavra mais importante, que é brinquedos. Em torno dela vão girar os nossos dois preferidos. Essas palavras vão concordar em gênero masculino e número plural com brinquedos. Tá ok? Então, brinquedos é um núcleo e o que está em volta, que são esses determinantes, eles vão concordar em gênero e número, tá ok? Então, aí, observação, observe que os artigos, pronomes, numerais, adjetivos, referem-se ao substantivo brinquedos, tá ok? E aí, a concordância de gênero e gênero masculino ou feminino, número singular ou plural, tá ok? Agora, vamos aos casos especiais. Por exemplo, né, foi dito que concorda em gênero e número. Quando eu tenho um substantivo só, é tranquilo de fazer essa concordância. Concordar é estar de acordo. E quando eu tiver dois substantivos, né? E aí, como é que essa concordância vai ser feita? Então, a gente pode ter de algumas formas, tá ok? Quando o adjetivo vier pós-posto ao substantivo. O que é um adjetivo pós-posto? É aquele colocado após o substantivo. Então, eu posso ter camisa amarela. Então, esse adjetivo amarelo está pós-posto ao substantivo camisa. Anteposto antes, né? Amarela camisa, anteposto. Quando o adjetivo vier pós-posto ao substantivo, tá ok? Se forem substantivos, dois substantivos do mesmo gênero, o que vai acontecer? Esse adjetivo vai concordar com o último termo ou com os dois. Lembrando que na nossa língua, a tendência é concordar sempre no masculino. Se forem gêneros diferentes, vou concordar com o último ou com os dois no masculino. Tá ok? Como assim? O governador recebeu ministro e secretário espanhol. Então, eu tenho ministro e secretário, dois substantivos para um adjetivo espanhol. Esse adjetivo ou vai concordar com o secretário, que é o último termo, ou vai concordar com os dois e vai para o plural, espanhóis. Nesse caso, eles são do mesmo gênero, tá ok? E aí, quando eles forem de gêneros diferentes, a mesma coisa. Ou vai concordar com os dois, indo sempre para o masculino, ou com o último termo. Então, ele apresentou argumento e razão justos. Aí, concordou com os dois. Ou vai concordar com o último. Argumento e razão justa, concordando com razão. Ou vai concordar razão e argumento justo, concordando com argumento, tá ok? Então, se vier pós-posto do mesmo gênero, ou fica no singular, ou vai para o plural, concordando com o gênero de ambos. Se forem gêneros diferentes, a tendência é para o masculino. Se forem de gêneros diferentes, ou vai concordar com os dois no masculino, ou vai concordar só com o mais próximo, tá ok? E aí podemos fazer essa concordância de três formas. Terceiro, quando ele vier anteposto a dois ou mais substantivos, mesma coisa, vai concordar com o mais próximo, se for adjunto adnominal. Então, se funcionar como predicativo, podem haver duas possibilidades. Como assim? Nunca vi tamanho desrespeito e ingratidão. Então, vai concordar com o primeiro, desrespeito, tá ok? Permaneceu fechada a porta e o portão, tá ok? E
que aconteceu lá no primeiro caso? É adjetivo, tem função adjetivo. Então, ele vai concordar com o mais próximo. E se for predicativo? Aí, quando for predicativo, ele vai concordar com o mais próximo ou com os dois. Se forem de gêneros diferentes, já sabemos que a tendência é sempre ao masculino. Tá ok? Próximo caso, 2 ou mais adjetivos referentes a substantivos determinados por artigo. Como isso vai acontecer? Tá ok? Ele vai ficar no singular, tá ok? Se o artigo também vier antes do segundo adjetivo. Como isso vai acontecer? Exemplo, meu professor ensina a língua inglesa e a francesa. Eu omiti aí a expressão língua antes de francesa, tá ok? E aí, a expressão língua serve tanto para a inglesa quanto para a francesa. No segundo, vai ficar no plural, tá ok? Se o omitido aí for o artigo. Perceberam que lá em cima omitiu-se o substantivo. No segundo exemplo, omitiu-se o artigo. E aí sim vai para o plural concordando com os dois adjetivos aí, tá ok? Os casos particulares. Então, atenção a essas palavrinhas aí. Menos, alerta e pseudo. Essas expressões são advérbios. Como advérbios, eles são invariáveis. Lembram-se lá do estudo das classes gramaticais, né? A característica do advérbio é ser uma classe gramatical invariável. Então, os soldados estavam alerta. Então, vai se manter aí, tá ok? No singular. Apesar de serem soldados, vai se manter alerta, tá ok? A palavra menos, ela é sempre invariável, não existe a palavra menos. Então, menos pessoas e sempre será assim, tá ok? Essas expressões aí, proibido, necessário, bom e preciso, elas se manterão no masculino se não houver um determinante para o substantivo ao qual elas estão se referindo. Como assim? É proibido entrada. Beleza. Agora, se passar a ter um artigo na frente de entrada, a entrada, aí sim vai concordar com esse determinante, esse artigo. Então, é proibido entrada, mas é proibido a entrada. A mesma coisa com bom e necessário. Cerveja é bom, a cerveja é boa. Coragem é necessário, a coragem é necessária. Sem artigo, sem determinante, sem pronome, vai ficar no masculino. Se entrar um artigo, um pronome, um numeral, vai passar a concordar com essas palavras, tá ok? Essas palavras, bastante, meio, pouco, muito, caro e barato, elas podem funcionar de duas maneiras, ou como adjetivo ou como advérbio. Se funcionarem como adjetivo, elas vão concordar com o termo que elas estiverem acompanhando, tá ok? Então, olha só, serviu-nos meia porção de arroz. Esse meia quer dizer metade. Toda vez que aparecer essa expressão como metade, vai concordar com o nome. Meia porção, meia dúzia, tá ok? Porque quer dizer metade. Bastante, a mesma coisa, bastantes vezes, porque está concordando com a palavra vezes, então tem função adjetiva. Se tiver função adjetiva, vai concordar com o substantivo que se refere. Os automóveis estão caros, as frutas estão baratas, já é meio-dia e meia. E esse meio-dia e meia? Esse meia se referindo à hora, meia hora, tá ok? Agora, quando forem advérbios, né, eles não vão concordar com o substantivo, vão modificar o verbo. Então, Maria está meio aborrecida, ou com um advérbio ou com outro adjetivo. E aí, esse meio aborrecida quer dizer que ela está mais ou menos aborrecida. Por isso que não vai para o feminino, não quer dizer metade aborrecida, é só mais ou menos aborrecida. Tá? Os alunos são bastante estudiosos. Estudiosos está no plural, só que é um adjetivo, então o que concorda com adjetivo é advérbio, é invariável, tá ok? O caso das palavrinhas caro ou barato, né? Por exemplo, automóveis caros, concordância de caros com automóveis. Agora, custam caro, aí é invariável,
tá ok? Os adjetivos anexo, obrigado, incluso, eles vão concordar com o referente. Então, olha só, seguem anexos os documentos, documentos anexos, tá ok? Documentos inclusos, fotografias inclusas, vão concordar com esse termo ao qual estiverem se referindo, tá? Ela mesma ou ele mesmo, gênero com gênero aí concordando. Eles estão sós ou ela está só, tá ok? Estou quite com você ou estamos quites com você. São palavras que vão concordar com o gênero do substantivo que estiverem se referindo, tá ok? E o obrigado e o obrigada, né? Menino diz obrigado, menina diz obrigada. Também concorda com o gênero, tá? A mesma coisa ali para os advérbios só, menos e alerta, tá? O que vai acontecer? São expressões que são invariáveis, apenas quando só equivaler a somente. Então, elas só esperam uma nova oportunidade. Se eu puder trocar por apenas, somente, né? Invariável, tá ok? Leia a carta e veja as fotografias em anexo. A expressão em anexo é invariável, tá ok? Mesmo sendo fotografias, elas não são em anexas, são em anexo, tá? E as meninas ficaram a sós no quarto. Quando eu puder trocar só por sozinha, variável. Só por somente, invariável, tá ok? Foi o que eu acabei de dizer. Só equivalendo a sozinha, adjetivo. Então, a menina está só, sozinha, tá? A menina está somente em casa. É apenas, invariável, tá ok? Bastante já foi falado, quando equivaler a muito e muitas, variável. Se não, né, invariável, tá ok? Meio equivalendo a metade, vai para o feminino. Se não equivaler a metade, equivaler a um pouco, mais ou menos, é invariável, tá ok? Então, galerinha, é isso daí. Vamos praticar, fazer os exercícios e até o próximo vídeo.